Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje MMC e MDC. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. Introdução. Nessa aula nós aprenderemos os conceitos de mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e o máximo divisor comum, que é o MDC, através de alguns métodos que a gente vai explicar para vocês. E também nós vamos aprender alguns conceitos que estão diretamente relacionados com esses dois caras, com MDC e MMC, que são divisor, múltiplo, número primo e números primos entre si. Muita gente confunde número primo com números primos entre si. Cuidado, não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. E os conceitos de MDC e MMC, principalmente MMC, serão extensivamente usados em várias ocasiões desse curso. É essencial, imprescindível e importantíssimo que você domine absolutamente todos os conceitos que vão ser apresentados para vocês. Então vamos lá. Aplicações. Onde que a gente usa o famoso MMC? O MMC ele é muito mais usado que o MDC. O mínimo múltiplo comum é mais usado que o máximo divisor comum. E uma das aplicações mais importantes é justamente na soma ou na subtração de frações, que vai ser a nossa próxima aula. MMC também é muito utilizado em problemas práticos do cotidiano. Uma coisa importante, nesta aula, na aula de hoje, nós ainda não vamos ver problemas de MMC e problemas de MDC. A gente vai apresentar o processo teórico da obtenção desses dois caras, do MMC e do MDC. Na próxima parte desta aula, aí sim, a gente vai explicar através de exercícios onde a gente aplica mais um cara, onde a gente aplica mais o outro. Então vamos lá. MMC também é utilizado em problemas práticos do cotidiano. Olha que legal, gente. Hambúrgueres são vendidos em caixas com 12 unidades. E pães de hambúrguer em embalagens com apenas 4 unidades. É lógico que é muito fácil aqui, os números são pequenos, tranquilos, então é fácil você perceber que 3 embalagens de pães e uma única caixa de hambúrgueres se completam perfeitamente. Não sobra nem falta pão, não sobra nem falta hambúrguer. Isso significa que nós temos aqui um caso clássico de MMC. E problemas de MDC são um pouco mais raros, não vou mentir para vocês, mas ainda assim são possíveis. Por exemplo, suponha que você possui 2 tamanhos distintos de tecido. E esses tecidos, logicamente, possuem medidas inteiras. E por acaso, por um determinado motivo, você precisa cortar esses 2 tecidos no maior comprimento possível. Por exemplo, para evitar desperdícios. Esse resultado pode ser perfeitamente obtido pelo uso de MDC, máximo divisor comum. Não se preocupem, a gente vai ver isso numa aula futura. Divisores e múltiplos. Então vamos lá. Sejam A, B e C números inteiros. Se A vezes B é igual a C, a gente pode tirar as seguintes conclusões. Então olha só, A vezes B é igual a C. Então, isso implica que A e B são divisores desse cara, do C, e por sua vez o C, que é esse cara, é múltiplo de A e de B. Vamos ver um exemplo numérico. 5 vezes 3 é igual a 15. A gente conclui que, como 5 vezes 3 é igual a 15, 3 é um divisor de 15, 5, esse cara, é um divisor de 15 também, e por sua vez, 15 é múltiplo desse cara, do 3, e 15 também é múltiplo do 5. Bem tranquilo, né, gente? Pausa o vídeo, faça anotações, dá uma olhada, não é difícil. Agora existe uma polêmica envolvendo divisores e múltiplos. Olha só, alguns autores preferem adotar apenas inteiros positivos, naturais, para o conjunto de divisores e múltiplos
de determinado número. Já outros autores, que eu vou explicar daqui a pouco, não adotam esse tipo de postura. Então, olha só. Exemplo. Quais são os divisores de 15? 1, 3, 5, 15. Quais são os múltiplos de 15? 0, 15, 30, 45. São infinitos múltiplos. Não se preocupa agora como a gente obtém os múltiplos, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o importante que você deve perceber aqui é que nós temos divisores que são naturais e múltiplos que são naturais também. Só que outros autores preferem admitir múltiplos e divisores inteiros, ou seja, a gente pode ter números negativos. Olha só, os divisores de 15, que eram 1, 3, 5 e 15, para outros autores podem ser menos 1, 1, menos 3, 3, menos 5, 5, menos 15, 15. Perceba que são os mesmos números que nós tínhamos anteriormente e os seus respectivos opostos, ou seja, o oposto de 1 é menos 1, o oposto de 3, menos 3, o oposto de 5, adivinha, menos 5, e o oposto de 15, muito bem, menos 15. Então a gente pode ter tanto esses valores positivos quanto esses mesmos valores negativos. A mesma coisa acontece com os múltiplos de 15. A gente pode ter esses resultados positivos ou também os opostos desses respectivos resultados. Nesse curso, pessoal, a gente vai admitir divisores e múltiplos inteiros, ou seja, pegando o caso mais geral. A gente vai considerar, por exemplo, que menos 1 pode ser um divisor de 15, menos 5, menos 15 e assim por diante. Tranquilo? Números primos. Vamos lá então. Seja P um número inteiro. Se os seus divisores forem apenas 1, menos 1, P e menos P, note que são apenas 4 divisores, então P é um número primo, ou seja, ele vai possuir, como eu já falei, apenas 4 divisores. Olha só, divisores de 5, quais são? Menos 1, 1, 5 e menos 5. Note que se o 5, entre aspas, fosse P, nós teríamos menos 1, 1, P e menos P. Como nós temos 4 e apenas 4 divisores, nós temos que o número 5 é um número primo. Exemplo 2. Quais são os divisores de 8? Menos 1, 1, menos 2, 2, menos 4, 4, menos 8 e 8. Note que deu mais do que 4. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisores. Como 8 não é 4, nós temos que 8 não é primo. Muito fácil. Então, nós temos também que, primeira nota, pessoal, o número inteiro, que não é primo, vai ser chamado de número composto. Nesse nosso exemplo, no exemplo 2, o 8 não é um número primo. Ele é um número composto. Por que composto? Porque ele tem mais de 4 divisores. Nota 2. O 1 e o menos 1 não são primos e nem compostos. Eles não recebem uma denominação especial. Cuidado, pessoal, eu canso de ver gente falando que 1 é primo, menos 1 é primo. Não, cuidado, muita gente erra isso. Não faça essa besteira. Nota 3. Se n é um divisor de um número, menos n também vai ser divisor, coisa que eu já havia comentado anteriormente. Então, por exemplo, se menos 2 é divisor, o 2 também vai ser divisor. E vice-versa, se o 2 é divisor do 8, o menos 2 também vai ser divisor do 8. Se um cara é divisor de 8, o oposto desse cara também vai ser divisor de 8. Obviamente, pegando o 8 como exemplo. Nota final, não tenha pressa. A gente vai ensinar como calcular os divisores ainda nesta aula, não se preocupe. Números primos entre si. Muita gente confunde isso e cai do cavalo. Então, olha só, cuidado. Números primos entre si são os números inteiros que possuem como divisores comuns apenas o menos 1 e 1. Pronto, defini o que são números primos entre si. Por exemplo, vamos pegar o número 4. A primeira pergunta que eu faço é:
4 é um número primo? A resposta é não. Por que não é um número primo? Porque 4 possui mais do que 4 divisores. Conforme nós já aprendemos, para que nós tenhamos um número primo, nós temos que ter apenas 4 e apenas 4 divisores. No caso, o nosso número 4 possui mais do que 4 divisores. Logo, esse cara é o quê? Um número composto. Olhe o 9. O 9, da mesma forma que o 4, também é um número composto, possui mais do que 4 divisores. Pergunto para vocês, esse cara é primo? Não. Esse outro cara é primo? Não. Agora, olha que importantíssimo. O 4 não é primo. O 9 também não é primo. Mas quais são os divisores que simultaneamente dividem 4 e 9? Apenas dois, o menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Você consegue ver nesse conjunto e nesse outros números que dividem simultaneamente esses dois caras? A resposta é não. Logo, 4 e 9 não são primos, mas se nós considerarmos o 4 e o 9 entre si, como eles possuem apenas o menos 1 e o 1 como divisores comuns, eles são primos entre si. Então, primos são uma coisa, primos entre si, outra coisa completamente diferente. Então, olha só, note que 4 não é primo, 9 também não é primo, mas 4 e 9 são primos entre si. Outro exemplo, olha só, 5, 6 e 7. Nós temos que o 5 é primo, o 7 é primo, e o 6, olha só, não é um número primo. Mas, se nós considerarmos esses três caras, eles são primos entre si, porque os únicos números que dividem simultaneamente esses três caras são o menos 1 e o 1. Logo, eles são primos entre si. Continuando, pessoal, decomposição em fatores primos. Olha só, todo número natural composto pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores primos. Por exemplo, o 4, eu posso decompor esse cara como sendo 2 vezes 2. 14, 2 vezes 7, 15, 3 vezes 5. Perceba que nesses três casos nós temos três números naturais que são compostos, não são primos, e nós estamos decompondo esses três números em produtos que envolvem exclusivamente números primos. 2, 2, 2, 7, 3, 5. Ou seja, todo número natural composto pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores primos. No quadro seguinte, nós aprenderemos um dispositivo prático para a realização desse cálculo de maneira mais intuitiva. Nota: é imprescindível que você lembre dos critérios de divisibilidade, os quais nós já aprendemos em uma das aulas anteriores. Cuidado! Vamos lá. Nós temos aqui o 12, o 72 e o 2100. Vamos começar pelo 12. 12 é divisível por 2. Dica: sempre comece do primo mais baixo possível. Só que uma coisa importantíssima, desconsiderando os negativos. Você vai trabalhar apenas com primos naturais. Então vamos ver. Qual que é o menor número primo possível dentro dos naturais? É o 2. 12 dá para dividir por 2? Sim. Se não desse, eu escolheria o primo imediatamente superior, por exemplo, 3, e faria uma nova tentativa. E assim por diante, até que eu encontrasse um número que fosse capaz de dividir o 12. E se não existisse esse número, o 12 seria primo, então eu seria obrigado a dividir por ele mesmo. Então vamos lá. 12 divide por 2 vai dar 6. Ainda dá para dividir por 2, então vamos lá. 6 por 2 vai dar 3. Note que 3 não dá mais para dividir por 2. Eu vou para o próximo primo. Acima de 2, qual é o próximo primo? É o 3. 3 por 3 vai dar 1. E acabamos a decomposição em fatores primos para o 12. Pausa o vídeo e tenta fazer a mesma decomposição
pro 72 e pro 2100. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 72 dá para dividir por 2. Se não desse, eu tentaria por 3, por 5, por 7 e assim por diante. 72 por 2 vai dar 36. 36 ainda dá para dividir por 2. 36 por 2 vai dar 18. 18 ainda dá para dividir por 2. 18 por 2 vai dar 9. 9, pessoal, é um número ímpar. Não dá para dividir por 2. O que eu faço? Divido por 3, que é o próximo número primo depois do 2. 9 por 3, perceba que é possível. 9 por 3 vai dar 3. 3, novamente, é divisível por 3. 3 por 3 vai dar 1. E acabamos a decomposição do 72. E aí, acertaram? Vamos lá. 2100. 2100 eu vou dividir novamente por 2. Se não fosse possível, eu tentaria por 3, por 5 e assim por diante. 2100 por 2 vai dar 1050. 1050 por 2, note que como 1050 é par, ainda é possível de dividir por 2. Detalhe, tá, pessoal? A NERC 2100 de cabeça eu não consigo. Tudo bem, você pode utilizar um canto da sua prova, do seu caderno, para realizar a conta de divisão se você não conseguir realizar a divisão de cabeça, sem problema algum. Então vamos lá. 2100 por 2 vai dar 1050, que ainda é passível de divisão por 2. 1050 por 2 vai dar 525. Note que 525 é um número ímpar. Eu não consigo dividir esse cara por 2. O que eu faço? Divido por 3. Mas, NERC, como é que você sabe que 525 dá para dividir por 3? Cuidado! Eu já dei para vocês uma aula chamada de critérios de divisibilidade. E lá eu frisei isso. Se você pegar 5 mais 2 mais 5, vamos ver? 5 mais 5 dá 10, mais 2 dá 12. E 12 é um número divisível por 3. Esse é o critério que a gente utiliza para descobrir se o número é divisível ou não por 3. Se você não lembra ou se você não viu a aula de critérios de divisibilidade, pause ou pare esse vídeo e volte para a aula anterior. Então vamos lá. 525 por 3 vai dar 175. Será que esse cara é divisível por 3? Vamos ver. 7 mais 1, 8. 8 mais 5, 13. 13 não é divisível por 3. Qual é o próximo número primo depois do 3? É o 5. E note que 175 é divisível por 5, porque todo número que termina em 5 ou em 0 é um número divisível por 5. Então, 175 por 5 vai dar 35, que novamente é divisível por 5. 35 por 5 vai dar 7. E 7, pessoal, é um número primo. 7 por 7 vai dar 1. E acabamos a decomposição em fatores primos também pro 2100. Vamos lá. Agora o que eu quero que você perceba que 12 é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. 72 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E 2100, não morra de tédio, é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Lembrete para o próximo quadro. Nós ainda não tivemos uma aula de potenciação, mas eu vou precisar que você tenha uma noção mínima, pelo menos para entender o que eu estou falando. Então eu vou dar uma breve noção de potenciação. Lógico que a gente vai ter uma aula futura onde esse assunto vai ser aprofundado. Não se preocupem. Então vamos lá. A elevado a B. Isso equivale a A vezes A, vezes A, vezes A e assim sucessivamente, B vezes, onde A e B pertencem aos números naturais. Olha só. Por exemplo, 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo, conforme nós aprenderemos no futuro. 5 elevado a 3 é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 5
5, 5. 3 vezes, isso vai dar 125. 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2, é o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, 3 vezes 3, 1, 2. 3 vezes 3 vai dar 9. Se eu tivesse 3 elevado a 5, eu faria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, num total de 5 vezes. Então vamos lá, o que nós temos? Isso foi apenas uma noção superficial de potenciação. Nós teremos uma aula específica e mais aprofundada. Não se preocupem, não fiquem em pânico. Divisores de um número, pessoal, vamos lá. Contar manualmente pode ser confuso, além de muito chato, né? Vamos combinar. E corremos o risco de esquecer um ou mais divisores. Exatamente por isso, eu quero que vocês observem a regra prática que eu vou mostrar para vocês. Fixa, prega o olho no quadro. Ache os divisores de 72. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Pega o 72 e a primeira coisa que você vai fazer é, muito bem, você vai fatorar esse cara. Pausa o vídeo e tenta fatorar. E aí, pessoal, fatoraram? Vamos lá então. 72 por 2, eu começo pelo 2 porque eu sei que 72 é par, vai dar 36. Continua sendo par, dá por 2, dá 18, continua sendo par, dá por 2, dá 9. 9 não é par, eu tenho que dividir pelo próximo primo na escala. Depois do 2 nós temos o 3. 9 por 3 dá 3. Por 3 vai dar, 3 por 3 vai dar 1. E acabamos a fatoração. Note então que 72 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou eu também posso falar, conforme nós acabamos de aprender, como nós temos 2 vezes 2 vezes 2, isso é 2 elevado a 3. E como nós temos 3 vezes 3, isso é 3 elevado a 2. Isso significa que esse cara vale 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Tranquilo nisso? Bem tranquilo. O que eu quero que você perceba? Isso a gente vai aprender melhor em combinatória, mas é bom que você já saiba, porque isso poupa muito trabalho. Nós temos aqui 3, nós temos aqui 2. Isso significa que os expoentes possíveis para o 2 vão de 0 até 3. E os expoentes possíveis para o 3 vão de 0 até 2. Não entendi, Nerk. Explica de novo. Vamos supor que você tivesse 3 elevado a 5. É sempre de 0 até o número que você obteve. Se você obtivesse 3 elevado a 27, você faria de 0 até 27. Se você obtivesse 3 elevado a 35, você faria de 0 até 35. Aí você vai perguntar, de onde que surgiu esse 0? Simples. 2 elevado a 0 a gente vai aprender em potenciação que vale 1. Da mesma forma, 3 elevado a 0, nós também vamos aprender na potenciação que vale 1. Qualquer número elevado a 0 vale 1. E isso garante para a gente que nós tenhamos o divisor 1. Perceba que 2 a 0 dá 1. 3 a 0 dá 1. 1 vezes 1, 1. E fazendo todas as combinações possíveis com todos esses possíveis expoentes, nós obteremos todos os divisores possíveis. Então, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser 2 a 0 vezes 3 a 0. 2 a 0 vezes 3 a 0. 2 a 0 dá 1. 3 a 0, conforme eu já falei, dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o expoente 0 do 2 e vou variar os expoentes do 3. Eu vou fazer 2 a 0 vezes 3 a 1, depois 2 a 0 vezes 3 a 2. Então, vamos lá. 2 a 0 vezes 3 a 1 vai dar 3, porque 2 a 0 dá 1, 3 a 1 dá 3. 1 vezes 3, 3. E agora 2 a 0 vezes 3 a 2. 1. Quanto dá 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. Então nós temos 1 vezes 3 vezes 3, que dá 9, vai dar 9. E acabamos a primeira etapa. A gente fez 2 a 0 com 3 elevado a 0, 1, 2. Note que eu agora vou fazer 2 a 1, 2 elevado a 1. Com 3 a 0, depois 3 a 1, 3 a 2. Então, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0 vai dar 2, porque 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 0
é 1. 2 vezes 1 dá 2. Qualquer número elevado a expoente 1 dá ele mesmo. Então, nós temos 2 elevado a 1 dá 2. 3 a 0, 1. 2 vezes 1 dá 2. Depois eu vou fazer 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Na verdade, eu estou fazendo o seguinte, ó. 2 a 1 com 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2. Depois, eu vou fazer 2 ao quadrado com 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2. 2 ao quadrado com 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2. E depois eu vou fazer 2 ao cubo com 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2. 2 ao cubo com 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2. Resolvendo todos esses casos, para que você não fique cansado, eu já coloquei aqui para vocês na telinha, nós temos todos e absolutamente todos os divisores positivos de 72. Então, nós temos que deixa eu mostrar para vocês, 1, 2, 3, 4 e assim por diante são divisores de 72. Só que não se esqueça que os opostos de todos esses números também serão divisores. Então, se nós temos que 1 é divisor, menos 1 também é divisor. Se 3 é divisor, menos 3 também é divisor. E aqui nós colocamos uma tabelinha mostrando todos os divisores possíveis e imagináveis de 72. Tranquilo? Bem tranquilo. Acredito que ninguém teve dúvidas nisso. Continuando, múltiplos de um número. Para acharmos os múltiplos positivos de determinado número natural, basta multiplicar o número em questão por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E note que se nós multiplicarmos por menos 1, menos 2, menos 3, que são os opostos aqui de 1, 2 e 3, respectivamente, nós acharemos os múltiplos negativos. E uma dica importante, o oposto de 0 é o próprio 0, então você não precisa fazer de novo. Vamos lá então, achar os múltiplos de 5. Como é que eu faço? Eu faço 5 vezes 0, 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3 e assim por diante. Aqui no exemplo eu fiz até o 5 vezes 5. E também, como eu já falei, todos os opostos a esses números. Se eu multipliquei por 1, eu vou multiplicar por menos 1, aqui 2, menos 2 e assim por diante. Todos os opostos. Fazendo isso, nós vamos obter os múltiplos de 5. Só que eu quero que vocês percebam que os múltiplos são infinitos. Eu posso fazer, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e lá vai pedrada. Isso nunca vai acabar. Mesma coisa com os números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e lá vai pedrada. Fazendo isso, nós achamos os múltiplos de 5. Alguns múltiplos, obviamente. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, vezes 4, 20, vezes 5, 25. Vezes menos 1 vai dar menos 5, vezes menos 2, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, só para citarmos alguns. Logo, os múltiplos de 5, alguns deles são menos 25, menos 20, menos 15, menos 10 e assim por diante. Note, conforme eu já falei para vocês, que nós temos infinitos múltiplos de 5. Apenas o zero vai possuir uma quantidade finita de múltiplos, que vai ser o próprio zero. O múltiplo de zero é o próprio zero. Agora a gente vai começar falando para vocês do famoso mínimo múltiplo comum, MMC. O MMC, ou mínimo múltiplo comum, representa o menor múltiplo possível de um conjunto de números. E uma coisa importante é que, nesse caso, a gente vai trabalhar exclusivamente com os inteiros positivos. Falou em MMC, falou em MDC, que a gente vai ver daqui a pouco, sempre a gente vai estar trabalhando com inteiros positivos, ou seja, os naturais. Para isso, pessoal, basta que a gente utilize o mesmo método da decomposição simultânea em fatores primos que nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos lá. Nós temos 2, 6 e 15. Vocês sabem fatorar o 2, o 6 e o 15, sem problema algum. É a mesma coisa, a gente vai fazer a fatoração simultânea desses três caras. Olha só. Se algum deles for divisível por 2, eu já começo dividindo por 2. Eu só não vou
começar dividindo por 2 se não tiver nenhum desses três caras divisível por 2. Então, olha só, vamos começar. 2 já dá para dividir por 2, então a gente pode colocar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? Dá 3. E 15? 15 dá para dividir por 2? Não, não dá. O que eu faço? Copia novamente o 15, sem problema algum. Pergunto, ainda dá para dividir por 2? Não, porque nem o 1, nem o 3, nem o 15 são divisíveis por 2. O que eu faço? Vou para o próximo número primo. Depois do 2, quem que é? É o 3. E lógico, vejo se existe algum número que é divisível por 3. Se não existisse, eu iria para o próximo número, e assim por diante. Como nós temos pelo menos um número que é divisível por 3, tanto 3 como 15, na verdade, então nós podemos dividir por 3. Então vamos lá. 1, você não precisa dividir por 3. Deixa como está, copia 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá para dividir e dá 5. Detalhe, pessoal, quando chegar no 1, você não precisa mais se preocupar, é só ir copiando. Pergunta, eu posso continuar dividindo por 3? Não, porque nem o 1, nem o 1, nem o 5 são divisíveis por 3. O que eu faço? Divido pelo próximo número primo, que seria o 5. Se não desse, eu iria ainda mais uma vez para o próximo número, que seria o 7. Obviamente, o próximo número primo. Então, o que nós temos? 5. Vamos lá. 1, deixa como está. 1, deixa como está. 5 por 5 dá 1. Opa! Tudo virou 1. Se tudo virou 1, a gente pode parar a nossa conta. E o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar esses três caras. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Isso significa que 30 é o mínimo múltiplo comum entre 2, 6 e 15. E é verdade, pessoal. Qual é o menor múltiplo que é comum a todos esses caras? É o 30. Vamos pegar um múltiplo de 2, por exemplo, 8. 8 é múltiplo de 6? Não. Vamos pegar um outro múltiplo de 15. 15 nós temos o 30. 30, se vocês observarem, ele é múltiplo tanto de 2, tanto de 6 como de 15 e é o menor múltiplo possível desse conjunto. Logo, 30, esse cara, é o MMC, mínimo múltiplo comum, de 2, 6 e 15. Muito fácil, né? Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 2, 5 e 7. Nós podemos dividir por 2, então a gente começa com 2. Aqui vai dar 1, 5 por 2 não dá, deixa 5, 7 por 2 não dá, deixa 7. O que eu vou fazer? Eu vou para o próximo número primo, coloco 3. Só que se eu colocar 3, eu vou perceber facilmente que nem o 5 e nem o 7 são divisíveis por 3. Vou para o próximo número primo, que vai ser o 5. Agora sim, nós temos o 5, que pelo menos já garante a divisão aqui nessa linha. 1, deixa como está, chegou no 1, você vai apenas copiar. 5 por 5 dá 1, 7 por 5 não dá. O que você faz? Copia o 7. Dá para dividir por 5 ainda? Não, não dá. O que você faz? Vai para o próximo número primo e vê se dá para dividir. Se não der, vai tentando e vai aumentando. Então vamos lá. Nós podemos dividir por 7, que seria o próximo número primo. 1, deixa como está. 1, copia. 7 por 7 dá 1. E olha que legal. Chegou em 1, 1, 1. Conclusão, nós acabamos de fazer a nossa decomposição. Então, nós temos que 2 vezes 5 vezes 7, que vai dar 70, porque 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 7, 70. Então, 70 é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. E uma dica, pessoal. Note que 2, 5 e 7, esses três caras são o quê? Muito bem, cada um desses caras é um número primo. Consequentemente, eu quero que vocês percebam que o MMC de números primos pode ser obtido diretamente pelo produto dos mesmos. Eu não precisaria ter feito
toda essa conta se eu tivesse percebido que esses três caras são números primos. Eu poderia diretão ter multiplicado esses canalhas. Vamos lá então. 24 e 36. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Vamos lá então. O que a gente vai fazer? Vamos escolher o menor número primo possível. Nesse caso, o 2. Dá para dividir pelo menos um dos caras. E olha que legal. Na verdade, dá para dividir até os dois. 24 por 2 dá 12. 36 por 2, 18. Ainda dá para dividir por 2. 12 por 2 vai dar 6. 18 por 2 vai dar 9. Ainda dá para dividir por 2. Mas, Nerk, 9 não dá para dividir por 2. É verdade, mas o 6 dá. Se tiver um cara que já dá, você continua dividindo. Então, vamos lá. 2, 6 por 2 dá 3. 9 por 2 não dá. Agora eu pergunto, dá para dividir por 2? Não, porque nem o 3 nem o 9 são divisíveis por 2. O que eu faço? Eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 3 por 3 vai dar 1. 9 por 3 vai dar 3. E perceba que eu ainda consigo dividir por 3. 3 por 3 vai dar 1. E 1 deixa como está. Opa, chegamos em 1 e 1. Então a gente pode parar de fazer a nossa conta. E agora a gente pode multiplicar 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Então vamos ver como fica. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso vai dar 72. Agora a gente vai ver o máximo divisor comum. É o MDC. O MDC, como o próprio nome sugere, representa o maior divisor possível de um conjunto de números. Da mesma forma que no MMC que a gente acabou de fazer, nós trabalharemos apenas com os números naturais. Podemos obter o MDC também pelo método idêntico da decomposição simultânea em fatores primos. Vai ter um pequeno detalhe que eu vou mostrar para vocês. Então vamos ver como fica. 24 e 16. O que a gente vai fazer? Vamos fatorar. Só que tem uma coisa importante. A brincadeira agora é a seguinte. Quando for possível dividir os dois caras pelo mesmo número, eu vou pintar esse número de verde. Então a pergunta que eu faço é: 24 e 16 dá para dividir por 2? Sim. Os dois? Sim. Isso significa que eu vou pintar esse cara de verde. Por enquanto, isso. Então 24 por 2 dá 12. 16 por 2 dá 8. Pergunto, ainda dá para dividir por 2? Sim. Os dois eu consigo dividir por 2? Sim. Então eu vou pintar de novo esse 2 de verde. 12 por 2 vai dar 6. 8 por 2 vai dar 4. Dá para dividir por 2. Pergunto, eu consigo dividir esses dois caras de novo por 2? Sim. Então eu vou de novo pintar o 2 de verde. 6 por 2 vai dar 3. 4 por 2 vai dar 2. Se liga na pergunta. Consigo dividir agora esses dois caras por 2? Não. Nós ainda temos um fator que é passível de divisão por 2. Então eu vou dividir por 2. Mas como esses dois caras não são simultaneamente divisíveis por 2, o 3 não dá para dividir por 2, eu não vou pintar o 2 de verde. Eu vou deixar ele branco mesmo. Tranquilo? Tranquilíssimo. Então olha só. 3 por 2 não dá. Copia, vai dar 3. E 2 por 2 dá, vai dar 1. Vamos lá. Nós temos 3 e nós temos 1. Eu consigo dividir ainda por 2? Não, não consigo. Então eu vou para o próximo número, que é o 3. E eu pergunto, se eu colocar 3, eu consigo dividir o 3 e o 1 por 3? Não. Então eu não vou pintar de verde. Agora a gente vai fazer a continha. 3 por 3 vai dar 1. E o 1, como tinha dado 1, copia. Quais foram os números que eu pintei de verde? Esse 2, esse 2 e esse 2. Esses três números que eu pintei de verde representam as linhas onde os dois números foram simultaneamente
divididos pelo mesmo número. Foi na primeira linha, na segunda e na terceira. Então, vou pegar esses três caras e apenas eles e multiplicá-los. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E vocês percebem que 8 é o máximo divisor comum desses dois caras. Quer ver? Fala um divisor de 24. Ah, sei lá, por exemplo, 6. É verdade, 6 é divisor de 24. Mas 6 é divisor de 16? Não. Fala outro divisor, por exemplo, 2. Opa, Nerk, o 16 também é divisível por 2. É verdade, tanto 24 quanto 16 são divisíveis por 2. Mas eu pergunto, esse é o maior divisor comum desses dois caras? Não. Você vê facilmente que o 4, por exemplo, divide tanto o 24 quanto o 16. É lógico que se você for fazer por tentativa, você vai perder um tempo absurdo. Esse dispositivo prático da decomposição simultânea em fatores primos permite rapidão descobrir qual é o maior divisor comum entre dois ou mais caras. Tranquilo? Basta que você veja as linhas onde as divisões ocorreram simultaneamente entre todos os caras e multiplique essas três linhas. 2 vezes 2 vezes 2, que no caso deu 8. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 2, 5 e 7. Eu começo fazendo a divisão por 2. Porque eu tenho pelo menos um cara que dá para dividir por 2. Pergunto, esses três caras simultaneamente são divisíveis por 2? Não. Então eu não vou pintar de verde. Vai dar 1, 5 não dá por 2, copia. 7 também não dá, copia. Agora eu vou dividir por 2? Não, porque nós não temos mais nenhum número que seja passível de divisão por 2. O que eu faço? Divido por 3. Só que 3 também não dá. Então eu vou para 5. Nós temos pelo menos um número que é divisível por 5, só que eu quero que vocês percebam que nessa linha apenas o 5 dá para dividir por 5. Então eu não vou pintar o 5 de verde. Eu só vou pintar quando todos os números da linha forem simultaneamente divisíveis pelo primo em questão. Então nós temos que 1 chegou no 1, você não precisa dividir, copia. 5 por 5 dá 1. 7 não dá, né? Copia. Agora vamos lá, 5 dá? Não dá mais, eu tenho que colocar o próximo número primo, é o 7. Se não desse, eu iria subindo. Então a gente tem que, como o 7 também não divide todos os elementos dessa linha, a gente não vai pintar o 7 de verde. Então nós temos 1, 1 e 1. E como nós chegamos no 1, 1 e 1, nós podemos parar a nossa conta. Pergunta, em alguma linha todos foram divisíveis pelo mesmo número? Não, só na última linha. Note que 1, 1 e 1 são todos divisíveis por 1. Então, na verdade, deu 1, 1 e 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Ou seja, eu quero que vocês percebam que o MDC, o máximo divisor comum entre números primos, sempre, sempre, sempre vale 1. Desde, é óbvio, que você não tenha um número primo repetido. Então nós temos que o MDC entre números primos vai valer 1. Fica de dica para vocês. E esse aqui eu acho que vocês tentaram fazer. Vamos lá, vou fazer também. Dá para dividir por 2. E olha que legal. Pergunto, dá para dividir simultaneamente esse cara e esse por 2? Sim, então eu vou pintar de verde. 24 por 2 dá 12. 36 por 2 dá 18. Pergunta, dá para dividir por 2 ainda? Sim. Os dois ao mesmo tempo? Sim, então eu vou pintar de verde. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. Dá para dividir por 2 ainda? Sim, porque nós temos o 6, que pelo menos esse cara é divisível por 2. Só que eu pergunto, esses dois caras eu consigo dividir por 2? Não, então eu não vou pintar de verde. 6 por 2 dá 3. 9 por 2 não dá, copia. Vamos lá. Eu consigo continuar dividindo por 2? Não, porque nem o 3 nem o 9 são divisíveis por 2. Eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Pergunta, colocando 3, esses dois caras, eu consigo dividir por 3? A resposta é sim, eu consigo. Então eu vou pintar de verde. 3 por 3 vai dar 1. 9 por 3 vai dar 3. O que eu vou fazer? Eu vou continuar dividindo por 3.
porque dá para dividir por 3. Pergunta, esses dois caras dá para dividir por 3? Não. Então, eu não vou pintar de verde. E nós temos que 1 por 3, não faço nada, eu apenas copia. 3 dividido por 3 vai dar 1. E nós temos que 2, 2 e 3 foram as únicas linhas onde eu dividi simultaneamente esses caras pelo mesmo número. Conclusão, nós temos 2 vezes 2 vezes 3, que vale 12. E 12 é o MDC, o máximo divisor comum entre 24 e 36. Continuando, máximo divisor comum, mais um exemplo importante. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 4 e 9. Dá para dividir por 2. Os dois ao mesmo tempo? Não, só o 4. Então a gente não vai pintar de verde. 4 por 2 dá 2. 9 não dá por 2, copia. Ainda dá para dividir por 2. Os dois? Não, só esse 2. Então eu não vou pintar de verde também. Coloco 2 e faço a divisão. 2 por 2 vai dar 1. 9 por 2 não dá, copia. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Sim, pelo menos o 9. Então a gente vai dividir por 3. Pergunto, os dois simultaneamente são divisíveis por 3? Não. Então eu não vou pintar de verde. E vamos lá. 9 por 3 vai dar 3. 1 por 3, deixa como está. 1. Ainda dá para dividir por 3? Sim. Os dois? Não. Só esse 3. Então coloco 3 e eu não vou pintar de verde. E vamos lá. 1 apenas copia. 3 por 3 vai dar 1. Opa, chegou em 1, 1. Acabou a nossa continha. Então nós temos 2, 2, 3 e 3. E em nenhuma dessas linhas nós conseguimos dividir simultaneamente os dois caras pelo mesmo número. Qual que é a conclusão? Que 4 e 9, o MDC, o máximo divisor comum, é 1. Só que eu quero que vocês percebam uma outra coisa importantíssima. 4 e 9, eu tinha mostrado para vocês que esses dois caras eram o quê? Muito bem, eles eram primos entre si. Então vai uma dica importantíssima que sempre é válida. Números primos entre si, sempre, vão possuir máximo divisor comum igual a 1. E esta é uma aplicação importantíssima, imprescindível dos primos entre si. Eu vou voltar a falar disso com vocês quando nós calcularmos frações, quando nós tivermos, melhor dizendo, a aula de frações. Guarda esse quadro com carinho. Continuando, propriedade importante. Quando nós temos dois, olha só, dois números naturais A e B. Eu não estou falando 3, eu não estou falando 4, eu estou falando 2. A seguinte propriedade é válida. O mínimo múltiplo comum de A e B vezes o máximo divisor comum de A e B vale A vezes B. Por exemplo, nós temos 15 e 10. Note que são dois números naturais. E eu vou fazer a decomposição simultânea. Dá para dividir por 2. O que a gente vai obter? A gente vai obter 15 e 5. Por quê? 15 não dá para dividir por 2. O 10 dá para dividir por 2, dá 5. Pergunto, os dois números foram divisíveis por 2? Não. Então, eu não vou pintar esse 2 de verde. E vou continuar a conta, né? 15 e 5. Ainda dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Dá. Pelo menos um deles, que é o 15. Como não dá para dividir esses dois caras por 3, eu não vou pintar o 3 de verde. Eu só vou pintar de verde quando eu conseguir dividir esses dois caras ao mesmo tempo pelo mesmo número. 15 por 3 dá 5. 5 não dá por 3, copia. E note que eu não consigo mais dividir por 3. Eu vou dividir por 5, que é o próximo primo na sequência. Agora eu pergunto, eu consigo dividir esses dois números pelo mesmo primo? Sim, eu consigo. Então eu vou pintar. Eu falei que eu ia pintar de verde, não. Na verdade eu vou pintar de laranja, tá? Mas de qualquer forma vocês já percebem o destaque. Então quando eu puder dividir, eu vou pintar, corrigindo, pintar de laranja.
5 e 5, vou dividir por 5. Como eu consigo fazer essa divisão simultaneamente pelo mesmo número, pinto de laranja. E agora a gente vai obter 1 e 1. E acabou a conta. Qual foi a única linha, adivinha, onde eu consegui dividir os dois números simultaneamente? Apenas nessa linha, do 5. Então eu vou pegar o 5 e a gente vai falar para vocês que o 5 é o máximo divisor comum entre 15 e 10. E se eu quiser o mínimo múltiplo comum, como que eu faço? Muito fácil. Independentemente de você ter pintado ou não, basta que você multiplique todos os números que você obteve. Então, vou fazer 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Agora, olha que legal, pessoal. MMC desses dois caras, quanto vale? 30. E o MDC vale 5. E eu quero que vocês percebam que se eu fizer MMC de 15 e 10, que deu 30, vezes o MDC de 15 e 10, que deu 5, quanto vale 30 vezes 5? Dá 150. E quanto vale o próprio 15 e o próprio 10 multiplicados? Também dá 150. Ou seja, quando nós temos 2 e apenas 2 números naturais A e B, a seguinte propriedade vai ser válida. O mínimo múltiplo comum desses dois caras vezes o máximo divisor comum desses dois caras é o produto dos dois caras. Nota, a propriedade acima vai ser válida apenas quando você tiver dois números naturais. Por que eu estou frisando no 2? Porque toda vez que eu dou essa aula, mesmo eu tendo escrito 2, alguém pergunta: e para 3, Nerk? E para 5? Não, é apenas 2. E para 1? Não, é apenas 2. Beleza, pessoal? Ufa! Valeu então!